Eu queria que a produção colocasse o vídeo 4 do Nicolas falando sobre o Toffoli. Fora Toffoli! Fora Toffoli! Fora Toffoli! E por que fora Toffoli? Primeiro, foi ele que iniciou o inquérito das fake news, não é isso mesmo? Minha memória tá boa. Segundo, não tem como você ter a esposa de um ministro com contrato de 129 milhões com o Banco Master. Você tem o Toffoli, que está até aqui na cabeça envolvido também. E eu te pergunto, para que tem juiz se envolvendo com contratos milionários com o banco? Vai julgar, meu amigo, vai ser guardião da Constituição. Então é o seguinte, Toffoli, o negócio é o seguinte, eu sei, e aqui eu vou expor, eu sei que há também uma vontade da esquerda de até derrubar o Toffoli, porque eles podem estar brigados, mas eu quero lembrar aos senhores, eles estão achando que a gente pode derrubar um e vai parar. Se a gente derrubar um, cai outro, cai Moraes, cai todo mundo, tá? Então não vem com essa de que vai fazer impeachment de um e depois a gente vai parar, não. Essa avalanche verde e amarelo não parará neste momento. Então a gente viu aí o Nicolas falando sobre o Toffoli. Para quem não lembra, foi o Toffoli que abriu o inquérito secreto por causa da capa da Cruzoé, do caso do amigo do meu pai, e sorteou de repente na máquina do cassino do Resort Itaiaia o Moraes para ser o relator, né? Foi um sorteio mais ou menos assim, aquela roleta que todas as carinhas é do Moraes, foi aquele sorteio. Eu quero ouvir da Esté essa análise, porque ela é muito interessante, que traz também o momento. Dentro do STF ali, nós temos mais de um problema. Obviamente, o Moraes se tornou a figura central pela atuação dele nesses inquéritos aí, mas o Toffoli também tem um papel importante, e nesse momento, como o Nicolas destacou, a gente sente que ali a esquerda está largando a mão do Toffoli, até porque o Toffoli negou a visita do Lula ao enterro. Eu não me lembro se é do irmão ou se é do sobrinho dele agora, mas ele não pôde ir ao enterro. Então tem ali um ressentimento pessoal da esquerda. Parece que a cabeça do Toffoli está a prêmio, e a direita pode aproveitar esse momento onde toda a mídia também está batendo nesses escândalos e fazer disso o começo e não apenas o objetivo final, né? Só para terminar aqui, te passar a bola, porque tem uma ala vamos dizer assim, do que se diz de espectro da direita ou não esquerda, que está dizendo que se derrubar o Toffoli, aí o Lula vai indicar outro. Bom, mas se derrubar o Moraes, o Lula indica outro. Se derrubar o Gilmar, se derrubar qualquer ministro, então a gente tem que parar de lutar pelo impeachment. É meio incoerente essa narrativa, né, Esté? É assim, foi muito legal o seguinte, teve um ponto alto na manifestação, que foi a manifestação, foi quando o Eduardo falou, e aí teve quando veio o Nicolas, e o Nicolas ele já começa levantando a galera no seguinte sentido, e agora eu vou bater em muita gente, tá? Ele falou bem claro isso. Quando ele fala isso, ele já começa a nomear, tá entendendo? Aí ele nomeia Lula, ele nomeia Toffoli, ele nomeia Alexandre de Moraes, ele nomeia, e é muito importante isso. O Nicolas ele entendeu muito bem o que o Olavo de Carvalho ensinou, tá? E é aquela história, o Nicolas, ele, diferente do Eduardo, do Flávio, ele não tá com, como que eu vou dizer, com o sistema, né, assim, em cima da família dele, com um membro sequestrado. Então ele tem mais a liberdade de poder bater dessa maneira, e ele usa muito bem essa liberdade que ele tem, fazendo isso, e principalmente trazendo essa linha do tempo que você falou, Paula, porque ele fala assim, o Toffoli começou com tudo isso, a gente não pode esquecer disso. E quando o Toffoli começa com isso, e agora que a casa dele caiu, por quê? Ele começa e passa a bola para o Alexandre de Moraes, então ele fica escondido ali, né? No trâmite dos inquéritos, porque o Alexandre de Moraes toma para si essa questão de ser o xerife da coisa toda. Então, foi muito importante ele lembrar disso, mas principalmente, né? Ele lembra disso e ele deixa claro essa necessidade do fora. E quando ele fala assim, eu tenho certeza, se a gente derrubar um, a gente já começa a fazer aquele efeito dominó, de os outros vão ficar com medo, de derrubar os outros, etc. Fica claro o motivo, né? E tem uma coisa interessante que aconteceu, o Lula ainda não conseguiu indicar um ministro com a saída do Barroso, porque tá difícil para ele, tá entendendo? E a gente já tá em março, tá?
Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento de que nem tudo é esse preto no branco. Ah, não, porque caiu um, aí é o Lula, aí é isso, é aquilo, porque a gente tem hoje atores políticos que vão precisar cada vez mais, tá, estar mobilizados com a sua base política para uma eventual reeleição. E dependendo da maneira como eles votam hoje, a questão dos ministros, eles vão ter um problema eleitoral. Então, é uma renovação de 2/3 da casa. Então, assim, não existe momento melhor do que esse para tratar disso que estamos tratando, que é impeachment de ministro, tá? O impeachment do ministro, ele não suplanta a pauta que é a liberdade dos presos políticos e a liberdade de Jair Bolsonaro, e principalmente, na minha opinião, tá? Nada é tão didático quanto a punição ao crime que foi cometido. E, assim, a gente sabe que a punição para juiz e para ministro a aposentadoria compulsória, não é bem uma punição, mas extrair eles da cadeira com um monte popular é uma coisa que vai ser bem, no meu entendimento, bastante didática e principalmente para poder botar os outros naquele entendimento do epa, calma, hoje a população entende que a república não é feita só do presidente, né? Para além do presidente, você tem uma cadeia de poder que é uma teia, e essa teia hoje está sendo estudada e deflagrada pela sociedade. E é importante eles entenderem isso. E é isso, eu acho, Paulo. De uma maneira geral, o discurso do Nicolas, ele foi o ponto alto, porque ele falou exatamente aquilo que está todo mundo ávido por escutar, tá entendendo? Que é o fora fulano, fora ciclano, fora Beltrano, fora Toffoli, fora Moraes, fora Lula, que é o que está travado na garganta da galera, e é isso. Verdade, um grito travado por muito tempo, sem conseguir ir para a rua, sem se organizar, né? Agora parece que aos poucos está retornando. Sinto falta de um calendário de manifestações também, como na época do impeachment. Mas eu vou passar para o Adriles, eu vou adicionar mais um tempero aí na tua análise. Eu quero ouvir, sim, a tua opinião sobre o discurso do Flávio, sobre o discurso do Nicolas, mas também sobre o momento que a gente está. A gente está em ano de eleição, está aí na reta final de pré-campanha, para iniciar a campanha, fechando nominatas dos partidos, aí tem diversas alianças, na política às vezes a gente tem que ceder, tem que fazer aliança e tem que se juntar, porque o nosso inimigo é grande, né? Então eu quero que a produção coloque na tela, por gentileza, o print 1. Produção? Print 1? Aê! Matéria do Estadão. Com Flávio, Caiado e Zema, direita tenta mostrar unidade em ato contra Lula, Moraes e Toffoli. Aí que fala, né? A manifestação é a primeira desde o anúncio da pré-candidatura do senador Flávio pelo PL do Rio de Janeiro. E o monitor do debate político da USP, a ONG More in Common, estimam um público de 20 mil pessoas. Não vou entrar aqui no mérito de quantas pessoas tinha, porque aí a gente sabe que as estimativas, enfim, tinha muito mais gente do que a esquerda consegue mobilizar, para mim esse é o ponto principal, mas gosto de ver também essa união, porque logo que foi anunciado o nome do Flávio, teve ali uma reação meio esquisita no começo, mas agora parece que as coisas aí estão se alinhando. Como é que tu vê a presença do Caiado e do Zema também nesse carro na Paulista, Adriles? Eu vejo com bons olhos e vejo, sobretudo, com bons olhos aquilo que foi muito atacado no início, né? A escolha do próprio Flávio Bolsonaro para ser candidato à presidência da República. Ele realmente é do clã Bolsonaro que tem melhor diálogo sobretudo com o Centrão, que a gente tem que, eventualmente, a gente pode fazer todas as críticas, e eu teço todas as críticas ao Centrão, mas você não governa sozinho. O Bolsonaro aprendeu isso a duras penas. Durante o primeiro ano de governo, ele praticamente foi alijado do governo, porque ele entrou nessa onda meio Fernando Collor de Mello, meio Dilma Rousseff, né, de você não querer dialogar com as forças políticas do país, que são essas, são dadas, são votadas. Por mais que você tenha animosidade em relação ao método fisiológico do Centrão, é ele praticamente que manda no país, né? O Caiado é do Centrão, praticamente. O discurso dele é um discurso do Centrão. Agora, eu não queria deixar de dizer do seguinte: se eventualmente o discurso de Flávio foi moderado, mas ao mesmo tempo foi incisivo, numa semiótica perfeita entre exatamente você não parecer que está atacando a instituição do Supremo, mas criticar aqueles ministros que estão
por sua vez, golpeando a própria instituição. Na verdade, eu sempre digo isso, né? Eu não preciso ser moderado igual o Flávio, e eu digo que o golpe foi dado dentro do Supremo Tribunal Federal. Eles que golpearam a instituição do Supremo Tribunal Federal e, por conseguinte, golpearam a República. Golpearam como? Em criando um inquérito que tinha tipificações criminais que não existiam na Constituição, para perseguir pessoas, desde o presidente da República, que está preso, praticamente torturado, na masmorra, até senhoras com bíblias e batons na mão. Até ativistas, até padres, até pastores, até comediantes, tudo isso. Foi para cadeia, foi exilado, foi censurado, foi constrangido, foi preso, etc. Então, esse tipo de discurso, tanto mais moderado, mais incisivo do Flávio, quanto mais nomeativo, mais incisivo, mais agressivo do Nicolas, é o que deveria ter norteado todos os políticos que ontem, por exemplo, estiveram na Paulista e que não falaram novamente disso. E por que eu digo isso? Uma coisa é você ser complacente em relação às instituições, é você ter até um receio, como você representa o poder público, você poder ser atingido pelo poder público. Outra coisa é muito simples. Se só o Nicolas fala, se só o Flávio fala, é uma coisa. Agora, se todos aqueles, ontem, deputados estaduais e federais e senadores falassem em uníssono o que o Flávio diz de maneira mais prudente, mais moderada, e o que o Nicolas diz de maneira mais incisiva, mais agressiva, a gente não estaria aqui. Aquele velho axioma é um clichê, mas é um clichê verdadeiro. A união faz a força. Se todos os governadores, se todos os deputados, se todos os senadores de direita, não estou dizendo nem de central, de direita, tivessem um discurso em uníssono, dizendo: você não pode ter ministro que julga a si mesmo, que é procurador, que é investigador, você não pode ter ministro que tem negócios financeiros com julgados, com banqueiros acusados de corrupção, você não pode ter ministro surrupiando exatamente as prerrogativas dos seus poderes e legislando, a gente não estaria nessa situação. Percebe? Não é uma questão de prudência para além da conta, é uma questão de prudência para abaixo do dever. Se todos os senadores, ou os senadores da direita, eleitos pelo Bolsonaro, por exemplo, resolvessem fazer o impeachment do senhor Alexandre de Moraes, lá atrás a gente não estaria nessa situação. A gente está nessa situação não só pela ação pérfida da esquerda, pela ação pérfida dos meios de comunicação, mas pela inação e pela omissão dos homens de bem. Eu entendo, por exemplo, a indignação perfeitamente do Eduardo Bolsonaro. Quando ele foi lá nos Estados Unidos denunciar a ditadura para o Departamento de Estado americano, ele não contou com as pessoas de direita. Entendeu? Chegou lá o Caiado, o Zema e todos eles, parecia que estavam fazendo campanha. Campanha, não, a gente vai negociar o negócio do tarifaço, que foi um erro, mas assim, ninguém nem tocou na questão da ditadura. Hoje é fácil. Hoje é fácil tocar. Porque até a Rede Globo tá tocando. Até, como diz o meu querido amigo Ventura aqui, a Rede Globo tá indo, porque a Rede Globo tá percebendo que ela poderá ser a próxima cabeça cortada. Porque ela tá percebendo que a corrupção é tão patética, tão esdrúxula, que uma criança de 6 anos entende. Ué, papai, eu nunca vi isso, um banqueiro corrupto acusado de corrupção dando dinheiro pro juiz? Ué, qualquer pessoa sabe do que se trata isso, entendeu? Hoje é fácil. Se essas pessoas, eventualmente, entrarem com esse discurso, deputados federais, estaduais, senadores, vereadores, todo mundo, em uníssono, com influenciadores que não mais dizem que nós estamos fazendo os atos golpistas, como que a gente nunca fez, golpe foi dado no STF, e agora a imprensa, de uma maneira subliminar, admite isso, então a gente tira essas pessoas. É fácil. Eu digo isso há 5 anos, Paula Marisa. É fácil debelar a ditadura. É só unir gente, políticos, senadores, deputados, cidadãos comuns, jornalistas, e disserem: não queremos mais a ditadura. Não queremos mais Alexandre de Moraes e Dias Toffoli à frente do Supremo Tribunal Federal, porque são ministros ditatoriais, criaram os inquéritos com tipificações criminais para perseguir pessoas, e estão fazendo negócios mancomunados com banqueiros corruptos.